Boas pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sei que já não publico há muito tempo, mas também é um bocadinho o efeito dos exames. Uma pessoa teve, depois de acabar as aulas, que acabaram um bocadinho tardiamente para o que foi para o que é o normal dos anos, que nós no ano normal estaríamos a sair das aulas a 5 de junho, nós os anos de exame, nono, 11º, 12º, e para os fazer lá mais para meados de junho. Este ano não, este ano já foi para meados e finais de julho. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, ontem fiz o meu último exame, que foi literatura portuguesa, portanto foi um ano um bocadinho também duro e puxado para nós, pois acabou muito tarde, foi muito cansativo, mas agora estou de volta e isso é o que interessa. E como já podes ter visto pela thumbnail, eu hoje vou-vos falar sobre o Corpo de Fuzileiros, um bocadinho sobre a sua história, como é que ele é noutros países, como é que ele se chama, e como é que funciona ao longo dos tempos. Isso que eu sei que vocês, e que tu em particular gostas de ouvir, eu sei, vai ser um bocadinho mais disso. Mas antes de ir para a parte histórica, vou-vos apenas explicar como é que funcionam atualmente os fuzileiros. O Corpo de Fuzileiros é composto por um comando administrativo, que é o Comando do Corpo de Fuzileiros, que são basicamente as pessoas que mandam nos fuzileiros, os oficiais neste caso. Uma unidade de instrução, a Escola de Fuzileiros, que é onde os fuzileiros aprendem a sua arte, e uma unidade base, que é a Base de Fuzileiros. Como unidades operacionais aquarteladas na base de fuzileiros existem o Batalhão de Fuzileiros número 1 e o número 2, isto é, existem dois batalhões de fuzileiros e entre eles existem várias profissões, como médicos, há muitos deles especializam-se em determinadas áreas e todos eles se complementam de forma a poderem participar numa eventual batalha ou cenário de guerra que possam vir a passar. Uma unidade de Polícia Naval, as unidades de Polícia Naval, que é basicamente a Polícia Militar da Marinha. O Destacamento de Ações Especiais, que eu tenho aqui uma imagenzinha, que é este Destacamento de Ações Especiais, que executa operações no mar, mas também em terra, são portanto anfíbios. E vocês, como podem aqui ver, eles vêm com os fatos de mergulhador, são forças também altamente treinadas. A Companhia de Apoio de Fogos, tem aqui esta imagem, que é estes senhores, esta companhia, e a Companhia de Transportes Táticos, que eu não consegui arranjar assim nenhuma imagem, mas que são basicamente todos os veículos e toda a tática e toda a logística que é preciso para os fuzileiros. Aquartelada na Escola de Fuzileiros temos ainda a Unidade de Meios de Desembarque. Com o agrupamento de vários dos elementos das unidades operacionais, sempre que necessário, é organizada uma força-tarefa de assalto anfíbio, denominada Batalhão Ligeiro de Desembarque. Vocês têm aqui o símbolo desse batalhão, o Batalhão Ligeiro de Desembarque. O Corpo de Fuzileiros constitui as Forças Especiais da Marinha Portuguesa. É uma força altamente treinada, como eu já vos vou explicar mais daqui a um bocado, estando vocacionado para a realização de operações anfíbias, as operações anfíbias são basicamente de dois tipos. Podem ser operações como vocês veem nesta imagem, na qual os fuzileiros vêm em barcos e depois são projetados para a terra e depois vão a pé, pelo seu próprio pé, empunhando a arma, ou podem também ser operações anfíbias com veículos que deem para andar tanto em terra como no mar, como vocês veem aqui na imagem. Há operações anfíbias dos dois tipos. E também está habilitado para fazer reconhecimento costeiro, basicamente patrulha da costa portuguesa, abordagem em alto mar, como vocês aqui veem, tem as fragatas, muito preciosas para a nossa segurança aqui em Portugal. Por exemplo, os fuzileiros também, já houve momentos em que até a Marinha resgatou migrantes do mar, os refugiados, aquelas situações todas dramáticas que nós vimos no mar Mediterrâneo, em que chegam milhares e milhares e milhares de refugiados por ano a países como a Itália e a Grécia. Segurança de navios de guerra e defesa de instalações navais, isto é, aquela
Como vocês têm aqui uma imagem de um resgate no Mediterrâneo, efetuado pela nossa Marinha. Isto não é para já. E a realização para a segurança de navios de guerra, isto é, as fragatas, como vocês aqui podem ver nesta imagem, precisam de ser defendidas e os fuzileiros têm talvez o melhor treino da Marinha Portuguesa para efetuar essa defesa aos nossos navios. E também às vezes as instalações navais, como por exemplo quartéis navais, bases navais. Como Corpo de Forças Especiais, são incumbidas missões específicas que obrigam uma prontidão operacional permanente. Isto é verdade, pessoal, eles têm de estar sempre em constante preparação física, têm de estar sempre permanentemente bem preparados fisicamente, razão pela qual os fuzileiros têm um treino técnico-militar muito exigente e especializado. Um fuzileiro naval é um militar pertencente a um corpo de infantaria de marinha. Isto é, infantaria porque combate a pé. De alguns países. No âmbito de uma marinha, os fuzileiros são normalmente os especialistas na realização de operações de assalto anfíbio, nas abordagens no alto mar, como vocês aqui têm estes dois tipos de operações, na segurança e ordem interna nos navios de guerra, como eu já vos expliquei, e na defesa das instalações navais em terra. Normalmente os fuzileiros navais são rigorosamente selecionados e recebem um treino especial, sendo considerados tropas de elite. É verdade, pessoal, os fuzileiros são realmente uma força de elite da nossa marinha. Não é para qualquer um lá entrar, é preciso um esforço muito grande, são treinos muito árduos. O termo fuzileiro refere-se à antiga designação genérica dos soldados de infantaria armados de espingarda, também referida como fuzil, que ainda hoje é muito usado esse termo no Brasil. No Brasil é muito usado para espingarda, os brasileiros usam muito o termo de fuzil. Os designados fuzileiros ou fuzileiros navais, como designação de um membro de infantaria naval, o termo é utilizado nas marinhas do Brasil, bem como na generalidade das restantes marinhas dos CPLP. Os CPLP têm todos estes países, são Cabo Verde, Guiné-Bissau, Brasil, São Tomé e Príncipe, Angola, Moçambique e depois, ali lá mais para o Oriente, Timor-Leste. E portanto, em todos estes países se chamam fuzileiros navais. Tanto os fuzileiros portugueses como os brasileiros descendem remotamente do terço da Armada da Coroa de Portugal, criado no século XVII. Eu já vos vou falar disto daqui mais um bocado. Agora vou-vos antes dar-vos outros dados. Para além das marinhas da CPLP, o termo fuzileiro também é usado na Marinha Francesa, onde existem os Fusiliers Marins, que são estes senhores que vocês aqui veem, nesta imagem, e na Armada do Uruguai, fuzileiro naval. Infelizmente não consegui encontrar nenhuma imagem dos fuzileiros uruguaios, portanto não vos consigo mostrar como é que eles são. Por outro lado, frequentemente também são traduzidas para o português como fuzileiros navais algumas designações estrangeiras de unidades de soldados de infantaria naval, como o termo inglês Marines. Por exemplo, nos Estados Unidos existe muito os US Marines, que é basicamente a infantaria da marinha, sendo por isso também aceites. Ou o termo holandês Mariners. Agora vou-vos falar um pouco da história da Escola dos Fuzileiros portugueses. A Escola de Fuzileiros foi criada a 3 de junho de 1961, na sequência da reativação de classe de fuzileiros na Marinha Portuguesa levada a cabo nesse mesmo ano. É verdade, os fuzileiros tiveram ainda um pouco de tempo desativados, mas em 1961 foram reativados por causa da Guerra Colonial. Foi instalada no Val do Zebro um antigo complexo industrial de moagem, cozedura, armazenagem e embarque de bolachas para a alimentação das guarnições dos navios da Marinha Portuguesa, que funcionou entre os séculos XV e XIX. No final do século XIX, as instalações do Val do Zebro passaram a albergar a escola de torpedos e eletricidade da Marinha, bem como a servir de base de torpedeiros.
Até 1969, a Escola de Fuzileiros funcionava integrada no grupo número 2 da Escolas da Armada. No dia 3 de fevereiro desse ano, a Escola de Fuzileiros passou a ser uma unidade independente, na dependência direta do chefe do Estado-Maior da Marinha. Com a criação do comando do Corpo de Fuzileiros, a 24 de junho de 1974, a Escola de Fuzileiros passou a ser uma unidade deste corpo, ficando na dependência do seu comandante. É verdade, pessoal, hoje em dia a Escola de Fuzileiros é da dependência do comandante dos fuzileiros, o que até chega a fazer algum sentido. A 13 de outubro de 2006 foi feita membro honorário da Ordem Militar de Abis e a 11 de maio de 2011 foi feito membro honorário da Ordem do Infante Dom Henrique. Uma história incrível. E agora sim, pessoal, vou-vos contar a história dos fuzileiros portugueses. Os fuzileiros navais portugueses têm origem direta na mais antiga unidade militar permanente de Portugal, que veio um bocadinho no desejo que muitos reis portugueses já tinham de organizar as nossas forças armadas e principalmente a marinha, pois eram pessoas pouco treinadas, os marinheiros não eram treinados militarmente e depois não estavam aptos para certas situações que aconteciam nos oceanos e nos mares imensos, e então esta unidade militar veio ser a incubadora de muitas das imensas unidades militares que nós hoje temos no nosso exército e na nossa marinha, nas nossas forças armadas todas, e das quais eu cheguei a falar de algumas que pertenciam aos fuzileiros, aqui há um bocado. O Terço da Armada da Coroa de Portugal foi criado em 1618. No entanto, já desde 1585 existiam tropas especializadas para guarnecer, isto é, ajudar a artilharia e a fuzilaria nos navios de guerra portugueses. É verdade, pessoal, estes colossos, estes gigantes do mar, autênticos gigantes do mar que Portugal construía naquela altura, incríveis navios. O Terço da Armada foi logo considerado uma unidade de élite, ficando inclusive responsável pela guarda pessoal do Rei de Portugal. É verdade, pessoal, naquela altura o Terço da Armada ficou responsável pela guarda do nosso rei português. No princípio do século XVIII, a força foi reorganizada, ficando estruturada em dois regimentos, o primeiro e o segundo regimentos da Armada, da Marinha. Mais tarde foi acrescentado um regimento de artilharia da Marinha. No final do século XVIII, no reinado de Dona Maria I, tanto esta rainha como Dona Maria II, as duas únicas mulheres que a gente teve a reinar no nosso país foram Marias, e tanto a Dona Maria I como a Dona Maria II revelaram-se bastante interventivas no panorama português, na política portuguesa, mas pronto, à frente, no final do século XVIII, no reinado de Dona Maria I, todos os regimentos da Marinha foram fundidos na nova Brigada Real da Marinha, a qual passou a incluir 3 divisões: fuzileiros, artilheiros e lastradores. Em 1808, a quando da ocupação napoleónica de Portugal, já falei disso num vídeo, a ocupação de Napoleão em as invasões francesas, vocês podem ir lá vê-lo, está bastante completo. A Brigada Real embarcou, na sua maioria, com a família real para o Brasil, dando aí origem ao Corpo de Fuzileiros Navais do Brasil. Isto foi um bocado a transferência dos nossos saberes para o Brasil, que era a nossa colónia e que era a nossa menina dos olhos. Basicamente, pois era a que nos dava imenso poder, e imenso ouro e imenso dinheiro, claro. E então foi no seguimento desta ida da corte para o Brasil que foi criado os primeiros corpos de fuzileiros navais brasileiros. Em meados do século XIX, dá-se a militarização de todo o pessoal da Marinha Portuguesa. Até então, os marinheiros não eram militares, só o sendo os oficiais e os membros da Brigada Real. Como eu já vos falei há bocado, os marinheiros não eram militares profissionais e por isso às vezes viam-se um bocadinho à rasca em algumas situações mais adversas que apareceram no alto mar e nos oceanos. E então, em meados do século XIX, tem-se a necessidade de militarizar todo o pessoal que ia nos navios de guerra portugueses. Porque até aí só eram militares os oficiais e os membros da Brigada Real.
Com essa militarização, é decidido deixar de manter uma unidade permanente de infantaria de marinha, sendo extinta a Brigada Real. A Brigada Real, nesta época, foi extinta. A partir dessa data, as forças de infantaria de marinha são organizadas com os marinheiros militares, que passam a receber treino de infantaria, retirados das guarnições dos navios sempre que existe a necessidade de realizar operações anfíbias. Já nesta época se realizavam operações anfíbias, o que é fantástico e incrível. O século XIX foi um século cheio de surpresas, ainda vos hei de fazer mais vídeos acerca do século XIX. Vão estando atentos, ativem o sininho nas notificações, que a qualquer dia poderão sair vídeos a falar sobre o século XIX. São assim organizados os vários batalhões e forças de marinha, que participam nas diversas campanhas coloniais dos séculos XIX e XX, naquelas intensas disputas coloniais que haviam entre os países europeus, e que foi uma das razões que levou ao início da Primeira Guerra Mundial, na qual também participou o pessoal da Marinha, inclusive a fuzileiros. Em 1924, volta a ser criada uma unidade permanente de infantaria de marinha, a Brigada da Guarda Naval, que no entanto é extinta em 1934. É verdade, esta Brigada da Guarda Naval apenas durou 10 anos, não teve assim muito sucesso, e em 1934, já pela mão do governo salazarista, foi extinta. A infantaria naval só volta a existir com caráter de permanência a partir de 1961, com o início da Guerra do Ultramar. Nessa altura são criados os destacamentos de fuzileiros especiais, DFE, vocacionados para missões de assalto anfíbio, e as companhias de fuzileiros navais, CFN, para o patrulhamento e defesa de embarcações e instalações navais. Ora bem, pessoal, tem aqui uma imagem dos nossos fuzileiros na Guerra Colonial. Era muito interessante, se ainda houver fuzileiros a verem este vídeo, a comentarem e a relatarem aqui nos comentários como é que foi a vossa experiência. Eu adoraria ouvir tudo isso. Até vou deixar aqui na descrição o meu e-mail pelo qual vocês podem contactar caso alguém tenha informações sobre pessoas que estiveram a combater na Guerra Colonial, tenha sido pela Marinha, tenha sido pela Força Aérea, que estiveram a combater efetivamente na Guerra Colonial pelas nossas Forças Armadas, que eu gostaria imenso de recolher estes depoimentos. Era um favor que me faziam, a sério. E basicamente a diferença entre o destacamento de fuzileiros especiais e as companhias de fuzileiros navais era que os DFE, os destacamentos de fuzileiros especiais, eram mais vocacionados para missões de assalto anfíbio, isto é, para missões de ataque anfíbio de projeção do mar para a terra, e as companhias de fuzileiros navais eram mais usadas para patrulhamento e defesa de embarcações e instalações navais, para a defesa dos nossos navios e para a defesa das nossas bases navais nas nossas colónias. Durante esta guerra, e até 1975, ano em que nós demos a independência às nossas colónias, mais de 14 mil fuzileiros, há dados que dizem que foram cerca de 18 mil, não há consensualidade, mas pronto, o que interessa, mas são dados bastante aproximados, quase 20 mil fuzileiros combateram nos teatros de operações da Guiné, Angola e Moçambique. Até 1975 não existia um comando unificado dos fuzileiros, sendo que os diversos DAF e CFN estavam dependentes dos vários comandos navais e defesa marítima das áreas onde atuavam. Nesse ano, em 1975, é criado o Comando do Corpo de Fuzileiros, do qual passaram a estar dependentes todas as unidades de fuzileiros, dando uma autonomia substancial àquela força. É verdade, pessoal, a partir daqui começou-se a centralizar o poder dos fuzileiros, isto é, todos eles tinham de estar ligados a apenas um comando, e a 15 de março de 1985 foi agraciado com o grau de membro honorário da Ordem Militar da Torre e Espada, do valor, lealdade e mérito, e a 25 de abril de 1999 com o grau de membro honorário da Ordem da Liberdade. A 1 de junho de 2000, o contingente do Corpo de Fuzileiros em Moçambique, a atuar em Moçambique, à data, foi feito membro honorário da Ordem do Infante Dom Henrique. E, atualmente, o Corpo de Fuzileiros Portugueses conta com mais ou menos 1.200 ativos. Era tão bom que este número crescesse,
Era tão bom que passassem mais pessoas aí para os fuzileiros. Tem aqui uma imagem deles a treinar uma parada. Era tão bom que tivesse cada vez mais gente e quero-vos agradecer a todos pelo importante trabalho que fazem a defender Portugal. A sério, do fundo do coração, muito obrigado a todos vocês, pois fazem um trabalho excelente, fantástico, defendem Portugal de qualquer que seja a ameaça que venha do exterior e têm uma coragem de louvar. Muito obrigado. E com isto me despeço, pessoal. Ainda vai ser uma segunda parte deste vídeo, que eu ainda tenho aqui mais uma parte, que são os fuzileiros de outros países, que eu vos vou explicar melhor como é que funciona a fuzilaria, a arte de ser fuzileiro, por exemplo, em países como Estados Unidos, França, Argentina, Rússia, vou explicar melhor, mas por hoje vamos ficar por aqui. Até à próxima, espero que tenham gostado, fuzilem o botão do like, subscrevam, comentem e fiquem bem. Até à próxima, tchau!